imensa alegria quando eu li o convite, que seria o prêmio Nelson Rodrigues, né? E ainda ia encontrar a família. Isso me deixou mais feliz e emocionado, porque Nelson Rodrigues sempre foi a base da gente, né? De construção, de personagem. A gente, na minha geração, não sei da geração futura, tem que começar a saber disso, porque, inclusive, é um dos meus pretensos projetos é não deixar cair nem morrer nada aí, é dar aulas, essas coisas todas, para as coisas continuarem, eles saberem das coisas que são importantes mesmo para nós, atores raiz. Nelson Rodrigues, seu grande avô. E eu fiz o Bibelô nos Sete Gatinhos. Você vê que coisa? Parece que muita gente não acredita na espiritualidade, mas eu acho que tudo está interligado. Eu vejo por aí a minha vida inteira, o meu processo todo de estudo, de luta por uma situação que eu tive de doença, que quase me tirou. Eu vim andando assim, meio capengando, sabe? E conseguindo, com a ajuda de Deus, a quem eu agradeço em primeiro de tudo, porque é Ele que me deu essa força toda para lutar, para poder conseguir ser um ator, apenas um ator digno, não, como o Luiz falou, entendeu? A gente tem que pagar o aluguel, né? A gente sempre pensou assim. Então eu sempre pensei pequeno, sempre pensei em ser um ator que pudesse ter condição de pagar o seu aluguel, ter sua família, ter um carrinho para poder viajar final de semana para curtir uma praia. Vindo de Nova Iguaçu, né, da Baixada Fluminense, a praia era uma coisa para mim, onde eu consegui vir morar perto dela, da praia. Até meus filhos eu vejo que não dão tanto valor a isso, porque já nasceram morando perto da praia. E eu vejo que isso é tudo que eu quis, e o que eu gosto, e o que eu vivo. Não é não, Vinícius? Eu gosto de curtir a praia, eu vou lá na praia. E isso é coisa do carioca, lá da Baixada, que queria ser o carioca daqui, assim como seu pai, o Nelson, o grande Nelson. Então, assim se deu, assim eu fui estudando dramaturgia, escola de teatro, isso e tal. E cheguei depois de Barriga de Aluguel a fazer o Bibelô, do Marcelo Travesso, a direção do Marcelo Travesso, lá no... Eu não sei se tem esse teatro ainda, que é o teatro do Valmor Chagas, lembra? Sim. Ali na Afonso Pena. Sim, na Zimbinski. Não, Teatro Zimbinski, continua lá. Foi lá, continua, né? Continua lá. Graças a Deus. Não ouvi falar que terminou, então deve continuar, porque notícia ruim voa, né? Então deve Mas estar eu lá. nunca ouvi mais falar sobre peça lá. São Francisco Xavier, em frente à igreja. São Francisco, os bichinhos então tem que tomar conta de lá. Exatamente. Né? Então, e é isso, né? E eu vim com esse... Eu acho muito assim, interessante, né? Falando da interligação das coisas, né? Espirituais, porque eu sempre curti o Nelson. Porque, como ator, vindo de lá de trás, desde os meus 24 anos estudando, né? E tal, lá atrás, era uma época muito fervilhante ainda de Nelson Rodrigues nas nossas montagens e tal. E eu trouxe de lá da Baixada essa indumentária do homem, né? Do homem, está entendendo? Do homem reto, do homem sincero, transparente, é como a vida como ela é, como o Sacha me falou. A vida como ela é, não como gostaríamos que fosse. Sem misura, sem palhaçada, sem babaquice, né? Então, eu me considero um certo discípulo de tantos outros de estudo, assim, no que me inspirou, Stanislavski, que eu considero a melhor base para um ator. Não é para os preguiçosos, que não gostam de usar a sua indumentária emocional para representar. Vai na técnica brechtiana, vai mais para o lado de Brecht. Mas, então, Nelson Rodrigues é dessa linha, porque é tudo muito intenso, tudo muito verdadeiro, dramático, né? Forte, incisivo, intenso. Mas é isso. Então, eu fico feliz que eu sempre me considerei assim, me identifiquei com as coisas do Nelson Rodrigues, as obras todas. E fiz também o Palhares, o cunhado canalha de Nelson Rodrigues. O cara ficava na TV Globo,
Foi um seriadozinho que a gente fez, era a Miriam Rios, que fazia a esposa do Palhares, eu era o Palhares, o melhor amigo era o Raul Gazola. Nossa. E a irmã da mulher do Palhares era a Giovanna Antolelli, que chegava para passar um período na casa e ele queria pegar a irmã da mulher. Claro, gente, cunhada. Aí o Chavão, o Chavão toda hora era quando ele ficava se contorcendo, e aí ele botava a mão na testa: eu sou um Palhares, o cunhado canalha do Nelson Rodrigues. Ele falava isso. Então, quer dizer, aí quando pintou isso, eu fiquei, gente, como é que pode? Nada na vida é por acaso, não. Cada vez eu me certifico e tenho mais a certeza disso, sabe? E fico muito feliz de estar aqui e parabenizo a todos que receberam, que são também considerados grandes trabalhadores, grandes empreendedores, cada um nas suas áreas. Isso é louvável e muito honroso. E vamos embora, e bola para frente. Agradeço a todos, muito obrigado a você, Sacha, a todos que escolheram, a Deus, que me fez estar vivo aqui, né, para poder ainda ver isso, tantos que se foram e não puderam ter essa oportunidade divina, né, que veio de Deus para nós, assim, estarmos vivos, algum propósito ainda. E você, meu parceiro, você vai falar alguma coisa agora? Então fala aí, eu vim entregar. Não, eu vi o Humberto Martins ali com a revista, de que fui convidado muito honrosamente para ser capa. Eu lembrei, eu peguei a pinta de galã do Humberto Martins e virei capa de revista, tá vendo? É isso que dá. Estamos aqui com Humberto Martins, que recebeu hoje o troféu Nelson Rodrigues. Certamente você já recebeu várias homenagens ao longo da sua carreira, mas como é receber um troféu com um nome de peso como Nelson Rodrigues? É bem diferente, realmente, porque é um troféu mais específico dentro da nossa área de dramaturgia, já trazendo o próprio nome, o nome do próprio, Nelson Rodrigues. Então, quer dizer, foi de uma surpresa enorme quando eu recebi o convite. Fiquei muito feliz e me senti muito honrado pela representatividade que me foi notada perante a obra de Nelson. Assim me falou o Sacha, né, o seu neto, né, de você, um rodriguiano. Acho que isso vem da minha formação, da Baixada, mas dentro do subúrbio do Rio de Janeiro, e de ser daqui, e da Zona Sul de passeio do Rio de Janeiro num todo. Então, acho que essa característica me foi bem absorvida assim, durante o tempo assistindo os filmes de Nelson, né? O Dama da Lotação, Tinha Mais Ordinária. E aí citei que fiz a peça no início da carreira de televisão. Logo depois da Barriga de Aluguel, eu fiz Os Sete Gatinhos, eu fiz o Bebê Lô. Então, para mim foi assim uma coisa divina. Acho que uma conexão espiritual. Bom, eu gostaria de perguntar para você sobre a classe artística, os atores em geral, todos foram afetados durante a pandemia, né? Mas eu acho que os atores autônomos, aqueles que não têm muito nome ainda, eles foram afetados um pouco mais. Como você acha que essa classe poderia ser ajudada? Bom, é uma pergunta bem complexa, né? Eu acho que o propósito da própria Lei Rouanet, desde que eu não sou bom entendedor disso, inclusive não sabia nem sobre teto de valores da Lei Rouanet, porque nem tive tempo de fazer muito isso, teatro, fazendo muita televisão, mas a coisa é complexa, vem daí, porque eu não tive muito contato em fazer, eu nunca produzi teatro assim, eu apenas fazia por convite,
ou quando eu fazia por conta própria, com uma cooperativa entre eu e meus colegas assim escalados e convidados, e dava certo porque nós tínhamos nome. Então eu acho que pode ser, eu acho que o Brasil ele precisa ter uma estrutura melhor empresarial. Quer dizer, nós sabemos que tudo que acontece é de um impacto de situações e política que acaba determinando as coisas, né? O rumo das coisas. E isso gera mudanças. E uma coisa leva a outra, no sentido de mau aproveitamento dos recursos públicos. Ou aproveitamento dos recursos públicos indevidos ou mal direcionados. Acho que esse é o caso dos atores que são iniciantes, que estão no início da carreira já com um pouco de sucesso, sofreram. Eu acho que foi um exagero muito grande de recursos entregue na mão de atores já consagrados. Aí, além disso, dentro do que eu vi em noticiários sobre o que apareceu da Lei Rouanet, shows, entre outras coisas mais, milionários, essas coisas todas. Eu acho que nós, que temos um certo nome, entendeu, e prestígio e credibilidade, podemos sim ir dentro da iniciativa privada sem nenhum problema, sem lei nenhuma. Agora, acontece que há vamos dizer, um contexto de modus operandi já viciado nessa situação, que já vem de muitas décadas. As pessoas já estão acostumadas a isso e aquilo, e é difícil essa transição, porque as pessoas quase que não acreditam que são capazes de gerar isso por si próprias, mas eu acho que são. Agora, dentro da atual realidade, eu acho que eles estão com mais facilidade, os mais novos, porque o teto diminuiu bastante e parece que a intenção é de colocar os recursos realmente em quem está começando, e eu acho que eles vão ter mais oportunidades. Acho que no passado ficava mais para os grandes, né, para os maiores. Então, isso é péssimo. Eu acharia bom, até vou deixar aqui como já que está em circuito, uma dica. Eu acho que poderiam ter categorias assim determinadas, porque o Brasil não é um país assim provindas do governo mesmo, de uma lei, para a cultura pegar um embalo, entendeu, forte. Vamos dizer assim, porque são muitos empresários, são muitos componentes, são muitas pessoas, envolve muitos setores, né? Vai do ator, do diretor, da produção, até o figurino, até a contrarregragem, são muitas pessoas que sofreram com perda de seus empregos e tudo mais, mas isso em todos os setores. Mas eu apostaria assim em categorias, tanto de verba para uma categoria cultural estadual, de culturas mesmo de região, cultura regional. Arriscaria um valor acima para a categoria de teatro iniciante, dos que estão procurando a carreira, em todo sentido, audiovisual e teatro. E num terceiro, o que envolve o show business, num recurso mais assim moderado, mas que seja bem administrado, né? Que não escorregue pelas laterais para as mãos de quem por os interesses, né? Que isso não tem interesse nenhum ligado. E acho que aí poderia se obter todos
as categorias, entendeu? Envolvidas dentro de uma fase que passe, você está entendendo, de fase para outra, assim como eles vão conquistando o seu reconhecimento artístico perante o público. E com relação às empresas, acho ainda muito difícil, porque houve uma situação de agora, inflação, essas coisas todas, o Covid. Então, quer dizer, vamos ter que ter bastante paciência, eu acho, e garra para conseguir segurar isso, mas deveria ter eu acho que esse incentivo do governo, sim, em sentido que entendendo que as empresas estão de novo, entendendo? Muitas saíram do país e estão retomando as suas atividades com crescimento. Acho que é uma nova fase que nós vamos ter e acho que isso vai chegar, isso vai vir. Agora, para finalizar, todo mundo que gosta da obra de Nelson Rodrigues tem um personagem que é o favorito. Você teria um? O que eu fiz no teatro, com a direção do saudoso Marcelo de Barreto, que foi o bibelô dos 7 Gatinhos. Roberto, muito obrigada pela entrevista, foi uma honra. Obrigado, foi minha.